Olá, meus caros alunos, dando sequência, como nós havíamos falado, vamos para o segundo vídeo tratando sobre o livro dos Juízes. Então, no primeiro vídeo lá, nós mostramos dois quadros para vocês, tratando acerca da formação e a origem do nome, e mostrando também quando que ocorreu aqueles eventos ali narrados no livro de Juízes, né? Mostramos ali pelo menos duas cronologias mais aceitas dentro daquilo que os estudiosos têm mais, digamos assim, pontos de vistas em comum dentro daquilo que nós chamamos das datações cronológicas bíblicas e também a nível geral da história, né? Nesse segundo quadro, vou mostrar para vocês aí, ó, como vocês estão vendo, né? Vamos falar sobre a autoria do livro dos Juízes, ou dos Juízes de Israel, como queira, né? Então nós temos ali primeiro a tradição judaica, o Talmud, como vocês conhecem, sabem, ou alguns de vocês já ouviram falar sobre o Talmud, aquela compilação dos escritos tradicionais do povo judeu durante muito tempo, né, que eles foram escrevendo e foram compilando essas informações, e dentre essas informações trata-se da autoria de muitos livros, ou por que não dizer, os livros da Bíblia Hebraica, o Velho Testamento, né, digamos assim, e eles falam também, segundo essa tradição, que o livro de Juízes foi escrito por Samuel. Foi escrito por Samuel, e tem algumas informações que vai nos trazer ali, como que possamos dizer assim, a prova, segundo eles, né, mostrando ali como se eles estivessem trazendo alguns argumentos a favor dessa autoria. Então, o primeiro deles, depois da arca ser removida de Siló. Então, diz que foi escrito depois que a arca foi removida de Siló. Ora, se foi escrito depois que a arca foi removida de Siló, então já entrou ali na época de Samuel. Então, por isso que eles acreditam que foi Samuel. E eles colocam ali, né, nós temos ali algumas referências tratando sobre isso. Está lá no capítulo 18, verso 31, depois você vai ver também no capítulo 20, verso 27, e depois no próprio livro que leva o nome de Samuel, no 1 Samuel 4, dos versos 3 até o verso de número 11. Então esses textos dão a entender que o texto de Juízes foi escrito depois que a arca foi removida de Siló, porque como vocês sabem, a arca ela foi estabelecida em Siló logo depois da conquista de Canaã por Josué. Tá? Ela foi estabelecida lá em Siló. Depois ela foi removida de Siló. Tá? Já não estava mais lá. Muito bem. E agora, a segunda refutação, ou o segundo argumento que eles utilizam como prova de que foi escrito por Samuel, ali ó, naqueles dias não havia rei em Israel. Então isso vai demonstrar que foi escrito bem depois de Samuel, ou depois até de Saul, porque naqueles dias não havia rei. E nós sabemos que o primeiro rei foi Saul. Então o escritor ele coloca, naqueles dias não havia rei em Israel, dando a entender que ele estava escrevendo o texto no período da monarquia. Por isso que eles colocam que provavelmente foi escrito por Samuel. Vocês entenderam o raciocínio? Ó, naqueles dias não havia rei em Israel. Está registrado lá em 17, verso 6. Depois está registrado no capítulo 18, verso 1. Depois lá no 19, verso 1. E no 21, verso 25. Então ele sempre coloca, naqueles dias não havia rei em Israel, dando a entender que o escrito ou o escritor estava fazendo menção de uma época do passado, tá? Muito bem. E o terceiro argumento, os jebuseus habitando em Jerusalém. Lá no capítulo 1, verso 21, prova que foi escrito antes do reinado de Davi, ou seja, um pouco antes, porque foi Davi quem conquistou a cidade de Jebus, ou a fortaleza de Jebus. Tá? Porque anteriormente Jerusalém se chamava Jebus, porque os jebuseus habitavam ali. E foi Davi que a conquistou, está registrado lá em 2 Samuel, no capítulo 5, e os versos 5 até o 9. Então tá aí. Essa é a primeira, digamos assim,
hipótese da autoria do livro de Juízes, tá? A hipótese da tradição judaica, que diz que foi escrito por Samuel. Agora nós temos uma segunda hipótese, existem outras também, mas essa segunda aqui é uma das mais vigentes, digamos assim, né? No meio dos estudiosos, do meio acadêmico que estuda sobre a autoria do livro de Juízes. Então essa hipótese que eu vou colocar para vocês aqui, ó, vocês estão vendo, está baseado no capítulo 18 do mesmo livro de Juízes e 2 versículos apenas, o verso de número 30 e o verso de número 31. Então tem 3 argumentos ali que, segundo os estudiosos, pode ter ocorrido esse escrito na época da escravidão. Agora, o problema é saber qual escravidão que o verso de número 30 está se referindo. Porque o verso diz que houve esse período, né, da escravidão, e dá a entender que foi escrito ali, nesse período. Então tem 3 hipóteses ali. Primeiro, a escravidão pode ter sido, o autor está se referindo, provavelmente, à invasão dos filisteus. Vocês lembram quando os filisteus invadiram a terra de Israel e eles levaram uma arca da aliança para o seu território? Lembra desse episódio? Um episódio que ocorreu, né, justamente ali na época do reinado de Saul, o primeiro rei, né, de Israel, que antecedeu Davi. Então os filisteus levaram, ficou com eles lá durante 7 meses, a Arca da Aliança, e depois eles devolveram, porque, segundo o texto sagrado, Deus mandou pragas sobre o território dos filisteus por conta da Arca da Aliança que estava lá. E a Arca da Aliança, como você sabe, representava a própria presença de Deus no meio do seu povo. Muito bem, para resumir essa nossa aula aqui, esse nosso vídeo, para não ficar muito extenso para você, essa arca, quando os filisteus devolvem, eles mandam ela de volta em carros, uma carroça de madeira e com uma junta de bois, enfim, e vai parar isso lá na cidade de Bet-Semes. E na cidade de Bet-Semes, quando chega lá, os moradores olham para dentro dessa arca e eles são castigados por Deus, de forma que 70 homens morreram ali, foram feridos por Deus. Então, eles ficam com medo, cresce um temor muito grande no meio deles por conta dessa arca, e eles mandam essa arca para a cidade de Kiriat Jearim. E lá em Kiriat Jearim, um cidadão chamado Aminadab pega essa arca e leva para casa dele, fica cuidando dela, e essa arca fica ali durante 20 anos, como você conhece o texto sagrado, na época do reinado de Saul. Dá a entender que eles esqueceram da arca, porque 20 anos a arca longe do centro político, né, e religioso, então parece que Saul não ligou muito para aquilo que representava a presença de Deus, porque 20 anos não são 20 dias. Você concorda comigo? Então parece que eles esqueceram. Aí quando Davi assume o trono, Davi resolve então trazer essa arca de volta para o centro das atenções, tá? Então ele manda fazer ali um carro de boi, tudo novo, tudo bonitinho. Acontece que na medida que a arca está retornando dentro desta carroça novinha, ela escorrega e alguém tenta salvar essa arca de cair, um jovem chamado Uzá, né? E ele põe a mão, né, ali sobre essa arca, ele tenta segurar e ele morre ali na frente de todo mundo, diz o texto sagrado. E aí surge novamente esse medo, esse temor, e essa arca acaba ficando então na família de Obed-Edom, na casa dele. Ficou ali 3 meses. Passando-se 3 meses, chega a notícia lá no palácio, onde Davi reinava, né? E dizendo que a arca estava lá e a família de Obed-Edom foi ricamente abençoada por Deus, porque a arca estava na casa dele. Então Davi reorganiza o povo novamente, e agora ele faz diferente, né? Diz o texto sagrado que ele santifica o povo para trazer essa arca de volta definitivamente. E agora ele não mais faz um carro especial, bonito, não. Agora ele faz do jeito que a lei estabelecia. Ele chama os levitas para trazerem essa arca com os varais por sobre os seus ombros, como determinava a lei.
E ele traz, né, antes ele faz uma consulta, né, um tipo de plebiscito, né, diante da população, ele chama os seus líderes, os seus capitães, e todo o povo apoia a ideia de trazer essa arca, e a arca é traga novamente, é trazida de novo para o território de Israel. Tá? Então aí, alguém escreveu na época da invasão. Então eles acreditam que essa invasão, ou esse momento histórico se deu nesse período em que os filisteus roubaram a Arca da Aliança. Tá? Mas tem a outra linha de entendimento que diz que não, que essa escravidão foi quando a Síria invadiu o território do norte, lá no século VIII antes de Cristo. Tá? Então a Síria invadiu aquele território, então eles associam essa escravidão do verso 30 do capítulo 18 com a invasão da Síria. Já tem a outra linha de entendimento que diz que não, que foi a invasão da Babilônia, foi o cativeiro babilônico, lá no século VI antes de Cristo. Vocês lembram, está registrado lá no livro de 2 Reis, né? Está falando ali, e outras partes também fala sobre esse momento, né? Então alguém fez essa compilação dos fatos nesse período, o período do cativeiro babilônico. Juntou o que havia escrito já no livro de Deuteronômio e outros escritos ali até 2 Reis, juntou todas as informações e aí escreveu o livro de Juízes, tá bom? Então tá aí para você, a título de curiosidade, para você entender mais ou menos, né, como que nós compreendemos esses fatos da autoria. E dando sequência, né, nós vamos apresentar para vocês agora o segundo quadro para nós encerrarmos esse vídeo, para ele não ficar muito extenso, e vocês vão fazendo as suas anotações. Não se esqueçam de ler as referências que nós estamos colocando aqui, é muito importante você ter essa familiaridade com o texto sagrado e também você cultivar o hábito de ler a Bíblia. Não basta só você assistir a aula e ver os quadros, é importante também analisar as referências bíblicas que nós estamos aqui postando para vocês aqui, tá bom? Então, vamos lá. O segundo quadro, anote bem aí para você não perder conteúdo. Eu vou passar a mostrar, a partir de agora, alguns dados biográficos acerca dos juízes de Israel. Aí, esse segundo quadro que você está visualizando, eu coloquei ali, claro que não aparece ali, por exemplo, já vou até te adiantando, te mostrando, né? Porque alguém pode olhar e falar, poxa, está faltando Eli. Está faltando. Realmente, Eli, em algumas listas, ele aparece como um juiz, né? Também, porque, de qualquer forma, ele liderou o povo de Israel numa época que não havia rei, que não havia monarquia ainda estabelecida. Mas eu não coloquei ali por conta do espaço, que eu queria deixar apenas um quadro só, todos os juízes. Coloquei aquele que eu achei mais relevante da época, que foi Samuel, né? Muito bem, que ele assumiu posteriormente a Eli. E também não coloquei Baraque, porque Débora ela se destaca mais, ela foi mais corajosa, mesmo sendo uma mulher. Mas Débora e Baraque atuaram praticamente juntos, na mesma época. Tá? Então eu coloquei para você ali, você vai perceber ali, o primeiro que aparece ali é Otiniel. Otiniel. Otiniel, dentre várias conquistas dele, o que aconteceu ali? Ele conquistou uma cidade cananeia, e você vai ver lá nas referências que dão conta também que ele conquistou o rei da Mesopotâmia. Então, Otiniel, ele foi um juiz corajoso e empreendeu uma grande vitória para o povo naquela época. O significado do seu nome significa Deus é forte. E na sequência nós temos Eude. Eude, lembra dele? Ele matou Eglon e venceu os Moabitas. Está lá em Juízes capítulo 3, verso 12 até o verso de número 30. Eude significa união, significa força ou forte. Né? Depois nós temos Sangar. Sangar quase não se fala dele, a biografia dele é bem curtinha, aparece poucos versículos falando dele, mas ele fez algo muito notório.
na sua atuação. Ele matou 600 filisteus com uma agulhada de bois. Sangar, que significa gracioso. Depois nós temos Débora. Débora que atuou junto com Baraque, venceu Sísera, grande capitão, grande general da Síria ali, né, que queria empreender um ataque mortífero e fatal contra o povo de Israel, mas foram subjugados por Débora e Baraque com a sua tropa. Lá em Juízes, capítulo 4 até o capítulo 5, fala sobre este evento. Débora, que significa abelha. Débora significa abelha. Baraque significa relâmpago. E ele era da tribo de Naftali, né? Muito bem, depois eu vou falar das tribos aqui. O que cada juiz, cada tribo que eles pertenciam, né? Gideão ali se destaca por ter vencido todos os midianitas confederados com todas as nações ali ao redor, apenas com 300 homens. Tola julgou durante 23 anos, Jair julgou durante 22 anos. Tola significa minhoca ou material vermelho. Em algumas versões de dicionário diz que tola significa verme, ou seja, algo insignificante, algo pequeno. Mas desse algo pequeno surgiu algo muito grande para dar vitória à nação de Israel. E Jair significa portador de luz, ou aquele que é iluminado. Ele julgou durante 22 anos. Jefté significa Deus que abre. Julgou durante muito tempo, venceu os amonitas, lá em Juízes 11, do verso 1, depois até o capítulo 12, o verso 7. Ibzan significa ilustre. Ele julgou durante 7 anos. Elon significa carvalho. Julgou durante 10 anos. Abdom significa servil. Julgou durante 8 anos. Sansão significa pequeno sol. Matou 1000 filisteus e julgou Israel pelo espaço compreendido de 20 anos. Entre outros feitos de Sansão, nós temos o episódio com Dalila, nós temos o episódio da sua morte, que ele pôs abaixo o templo de Dagon, como vocês conhecem, né? E nós temos ali, né, o último que eu coloquei, Samuel, este que foi um dos maiores juízes, né? Não pelo fato dele ter vencido muitas batalhas e muitas guerras importantes, ou ter sido talvez um grande guerreiro, um grande capitão estrategista, não. Mas ele foi grande no sentido de que ele realizou o feito da transição entre a teocracia e a monarquia, dando início ali aos primeiros reis e ungindo esses primeiros reis de Israel, e também ele teve o privilégio de ser usado por Deus naquele momento triste e caótico da nação em 3 ministérios distintos. Ele foi profeta, ele foi sacerdote e ele foi também um grande juiz, ou seja, um estadista do ponto de vista político e um líder espiritual que queria levar a nação, ou levou a nação, pelo menos por um período de tempo, à adoração ao Deus verdadeiro, uma renovação e um avivamento espiritual naquele período, tá bom? Então tá aí para você este quadro e eu quero aqui colocar uma pausa e logo em seguida, na sequência, estaremos mostrando no próximo vídeo aula mais 2 quadros para nós completar esse nosso raciocínio, da nossa visão panorâmica acerca do livro dos Juízes. Então, até a próxima videoaula. Bons estudos para você!